Ele é o dono dos nossos dias, amém? É por Ele que nós vivemos, é por Ele que nós nos movimentamos, é só por Ele, amém? Glória a Deus, Deus nos abençoe nesta noite, meus irmãos. As crianças podem. Obrigado, pastor, também pela oportunidade. Obrigado. Pela oportunidade. É sempre uma alegria, um privilégio falar da palavra de Deus. Mas também é uma grande responsabilidade que a gente busca fazer com temor e com tremor. Amém? E eu creio que Deus vai nos abençoar nessa noite de forma tremenda. Amém? Bem, pastor vai ter que sair. Pastor, fique à vontade. Tá? Agradeço. Basta uma palavra, é uma frase que Deus imprimiu no meu coração, e ela faz parte, eu entendo que ela faz parte de um processo de uma terapia intensiva, um tratamento intensivo que Deus está fazendo na minha vida. Amém? E essa frase, ela tem queimado no meu coração e tem me direcionado nos últimos tempos, e principalmente de forma muito especial neste ano. Pelo título da mensagem, é bem provável que você já saiba qual é o nosso texto base para essa noite. Mateus 8. Vamos abrir as nossas Bíblias, ligar as nossas Bíblias, ou então acompanhar aqui mesmo na projeção. Realmente, Eduardo, não fica tão bom, mas vamos lá. Mateus 8, dos versículos 5 a 13, é uma passagem muito conhecida, e ela diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, e algumas traduções falam implorando, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e meu criado vai de saúde. Pois também eu sou homem sob a autoridade, tenho soldados as minhas ordens, digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao mesmo criado: faz isso, e ele faz. E a palavra nos diz: maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que nos seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão para o Oriente, do Ocidente, e assentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado saiu. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus pela palavra? Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos, ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é lida agora neste lugar, na tua casa, onde o seu povo vem para te adorar. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale conosco.
que haja uma revelação do Teu Santo Espírito para que possa cumprir em nós tudo aquilo que o Senhor já projetou. Para cada pessoa que entrou aqui neste lugar, seja feito assim, ó Pai, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria partir desta narrativa de cura como um pano de fundo, tá? E enfatizar a ideia e o exemplo desse centurião e as suas atitudes como uma linha mestra para a gente conversar sobre 4 aspectos, tá? 4 níveis aqui de como nos aproximar e como nos mover no sobrenatural de Deus. E é inevitável a gente não começar pela fé. O texto fala da fé desse centurião e a fé desse centurião que fez Jesus se maravilhar, fez Jesus se admirar. Então é inevitável a gente não começar pela fé, mas para isso eu queria começar lá pelo final, lá pelo versículo 10, depois a gente volta para o início do nosso texto também. E o texto diz assim: maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E nós podemos perguntar: que fé é essa que maravilhou Jesus? O que há de diferente nesse exemplo de fé do centurião que fez Jesus se admirar? A palavra nos diz que nós vivemos por fé e não por vista, que nos movemos de fé em fé. A fé é que nos sustenta, que nos move, nos enche de esperança, é para que nos faz levantar e enfrentar os desafios da vida, perseverar diante das circunstâncias adversas. A fé, ela não olha para o natural, ela trata as coisas que não existem como se já existissem, para as impossibilidades como se já fossem certas. E essa fé também que nos faz viver, que nos impulsiona, e é isso que eu queria falar com você. Só que aí eu gostaria de seguir um pouco mais, de falar um pouco mais sobre esses últimos versículos, antes da gente voltar antes da gente ir definitivamente para o início do texto. Então, olhando aqui, a gente vê que Jesus se volta, ele ouve do centurião, se admira, e ele volta para os seus seguidores, aqueles que seguiam, e diz que nem mesmo Israel, nem mesmo junto aos seus, aqueles que estão próximos, aqueles para os quais Jesus veio, nem mesmo entre eles, Jesus encontrou com eles. No capítulo 1 do Evangelho de João, diz que o Verbo, a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, Jesus. Mas o mundo não o conhecia. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Por isso que muitos virão de longe, virão de fora, do Oriente, do Ocidente, e vão assentar-se à mesa do reino dos céus, junto a Abraão, junto a Isaac, junto a Jacó. E os filhos do reino serão lançados. Olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, ao falar da justiça pela fé em Jesus, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, dos seus, os que estão próximos, e também do grego, dos gentios, dos que estão fora. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E é interessante a gente notar que em 2 momentos em que Jesus se admira da fé de alguém, ele está relacionado a alguém de fora. É um centurião romano que eles casam, e uma mulher fenícia, ambos
rogando pela cura de alguém, no caso da mulher, pela filha que estava possessa, e ambos em um mesmo contexto em que Jesus menciona que veio para os seus. Nas palavras de Jesus, não é certo tirar os filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher se referência responde para o Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem na mesa dos seus donos. Jesus vira para aquela mulher e fala: grande é a sua fé. E a sua filha foi curada. Então, fé é um elemento fundamental das nossas vidas. Naquele último encontro que eu estive aqui com vocês, a gente falou muito sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Torna recompensador daqueles que o buscam. Então, é pela fé, meus irmãos, que nós somos chamados para trazer o reino de Deus para a terra e nos movermos no sobrenatural com os olhos no reino dos céus. Os nossos olhos no reino dos céus, a fim de que a gente possa acessar níveis mais profundos de conhecimento, de intimidade. Dito isso, e após esse novo preâmbulo, mas eu entendo que é necessário para a gente entender essa linha que eu estou fazendo aqui dentro desse texto, né? Eu falei que eu ia usar a narrativa como um pano de fundo, né? E a fé como uma linha dessa, porque a gente analise 4 pontos, tá? Que eu estou chamando aqui de níveis de consciência. Pode passar aqui, por favor? Níveis de aproximação. Então, o nosso primeiro nível é o nível de consciência do outro, é ativar a sua fé para que você se mova pela motivação correta. E o texto vai nos dizer: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Entendendo esse contexto, Jesus estava voltando para Cafarnaum, uma cidade onde ele habitou. A cidade onde boa parte do seu ministério foi desenvolvido. E o texto nos diz que o centurião romano foi encontrado. O que é o centurião? É um oficial do exército romano que tinha sob seu comando pelo menos 100 soldados. Uma cintura. Por isso centurião. Portanto, era um homem acostumado com a autoridade, com a hierarquia, com a subordinação, tanto acima dele como abaixo. E esse centurião, ele ouve falar de Jesus e ele foi ao seu encontro para pedir a cura do seu criado. E aqui eu não quero aprofundar no texto de Lucas e querer saber se ele realmente foi ou se ele mandou um grupo a mão dele para falar com Jesus, porque a gente entende que não há uma contradição. Há apenas uma diferença de ênfase do relato de Mateus e o relato de Lucas. Mas o que importa para a gente aqui é que essa situação motivou o centurião a ter um encontro com Jesus. A mover-se em direção de alguém que pudesse atender a necessidade do seu criado que está doente. Ora, o pedido daquele homem era lícito e demonstra que ele não era egoísta. Esse centurião, ele não apenas demonstra empatia ao se colocar no lugar do outro, e aqui, um criado, um servo, ao se colocar no lugar do seu criado, ao perceber a necessidade do seu criado e a se compadecer do seu sofrimento. Mas ele ainda teve uma outra atitude, uma atitude altruísta de não pedir algo só para ele. Olha só, meus irmãos, ele teve um encontro com Jesus.
A Bíblia nos mostra diversos casos de pessoas que se moveram na direção ao outro. A gente tem Moisés, a intercessão de Moisés livrou o povo de Israel de ser exterminado por Deus. Jesus é o nosso grande intercessor. Enfim, aquele centurião, ele teve a oportunidade de fazer um pedido a Jesus e optou interceder do seu criado. Não há nada de errado, meus irmãos, em pedir algo para si mesmo. Nós oramos por pessoas próximas, pessoas que amamos, os nossos filhos, as nossas famílias, amigos, como nós também oramos em favor de outros. Inclusive, nós vamos em estado a orar pelos nossos inimigos. Nós pedimos, nós nos aproximamos de Jesus e nós pedimos bens materiais, nós pedimos pelos nossos negócios, pelas nossas finanças, mas também a gente pede por saúde física, emocional, psicológica, espiritual. Intercedemos pelos irmãos, nós intercedemos pela igreja, nós intercedemos pela nação, pelos povos. Enfim, não há nada errado nisso. Entendemos que todas essas coisas, elas nos aproximam de Deus, nos achegam a Deus e ativam nossas vidas. Esse centurião, irmãos, ele foi usado como um instrumento nas mãos de Deus. Disso que eu estou querendo dizer. Eu quero enfatizar nesse tópico é que muitas vezes nós nos preocupamos em agradar a Deus, sendo que a minha missão não é sobre algo que eu posso fazer para Deus, mas o que Deus pode fazer, Deus quer fazer através de mim, por meio da minha vida, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não adoradores, e não adoradores. Amém? Esse homem, portanto, optou por ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Ele optou para ser resposta, para ser seta, para ser flecha e não apenas alvo. Isso é o nosso primeiro passo aqui. Entender que tem tudo a ver com Ele, mesmo se chegando aos outros, tem tudo a ver com Deus. Deus que nos move antes. E a gente vai para o segundo nível, que é o nível de consciência da sua própria condição. Uma vez tendo a percepção correta de si mesmo, lá no primeiro nós temos o porquê nós nos achegamos. Aqui nós temos o como nós nos aproximamos de Deus, é como que a gente se chega a Ele. E o texto diz que o centurião respondeu, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. A nossa natureza, meus irmãos, ela é pecaminosa desde o princípio, porque fomos gerados em pecado e vivemos num mundo que jaz no maligno, um mundo que foi contaminado pelo pecado. Se a gente olhar lá atrás, no início, em Adão e Eva, a gente vai ver que a condição da humanidade, ela era ideal. A relação do homem com a natureza e a comunhão íntima com Deus era perfeita. Mas isso mudou com o pecado e nos tornamos inimigos de Deus. Dentro do nosso contexto, talvez fosse até normal a gente achar que esse homem poderia se aproximar de Jesus e querer impor a sua autoridade ao comando de Jesus operasse nele. Por causa da sua posição social, ele poderia se apresentar com arrogância, com soberba, mas o que vemos é justamente o contrário. A gente encontra um homem humilde. Um homem humilde diante de Deus que não exige nada. Ele apenas suplica. Ele implora por ajuda. E ele se diz indigno de ter Jesus em sua casa. E da perspectiva do contexto social e legal, provável que ele já soubesse que isso poderia gerar problemas para Jesus. Porque sendo judeu, ele não poderia se associar ou mesmo entrar na casa de um judeu, de um gentio. E certamente ele percebe a sua condição diante de Jesus, a sua pequenez, e ele entende que todo o poder que é dado pelos homens a ele é
era ineficaz. Não adiantava de nada diante das circunstâncias e das necessidades e dos desafios e dos vales, dos montes apresentados por ele. Meus irmãos, diante de Jesus nós não somos dignos. E devemos entender que não há nada que possamos fazer para tornar a nossa casa digna de Jesus. Depois que Jesus afirma que ele iria, que curaria aquele servo, o centurião ele poderia simplesmente mandar preparar a casa, deixar cheirosa, deixar organizada, preparar um banquete para Jesus, talvez, e achar que assim tornaria a casa digna de Jesus. Mas ele entendeu, meus irmãos, que não há nada que ele pudesse ter feito para ser digno de Jesus. Por isso ele se volta e fala: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Portanto, mais uma vez, tudo está ligado a Ele. E voltando lá atrás, a gente pode entender que para restaurar esse estado original, nós precisamos da salvação que Cristo nos dá. Que tudo isso, é por isso que tudo isso é graça, meus irmãos. É algo merecido, não vem de nós, vem dele. Amém? E esse é o nosso terceiro passo. E agora a gente vai para um nível, terceiro passo, um nível de consciência da autoridade de Jesus. Aqui ele se move reconhecendo a autoridade e o senhorio de Cristo. Aqui nesse versículo, então ele entende de autoridade, como eu falei lá atrás. Jesus tem toda a autoridade, amém? Toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus, na terra, ele tem todo o poder. E aqui no versículo 9 a gente percebe que aquele centurião, ele entende o princípio, ele entende o conceito de autoridade. Ele se aproxima de Jesus na certeza de que Jesus é poderoso, que há autoridade nele para fazer algo extraordinário, sobrenatural. Ele explica que ele também é um homem sob autoridade, ele tem soldados, as ordens dele, ele diz para onde vai, ele vai. Vem, ele vem, faz isso, ele faz. Mas ele dá um passo além. Além de entender o conceito, ele entende que a autoridade dele, como gentil, está abaixo. Apesar de ser semelhante, é diferente. Essa atitude ressalta a sua fé, porque mesmo sendo uma autoridade humana, um gentil, ele reconhece a autoridade de Jesus, um judeu, e o seu senhorio, visto que lá atrás a gente vê que ele se dirige a Jesus, em dois momentos, e nos dois momentos ele fala com sim. Amém? Queria que você observasse, irmãos, o nível de entrega desse senhorio. Muitos reconhecem a autoridade de Jesus, mas não se submetem à autoridade. Muitos reconhecem o nome de Jesus, que o nome de Jesus tem todo o poder, mas não ativam a sua fé para tocar nesse poder. Aquele centurião colocou a sua fé na pessoa certa. É onde? É o pequeno. Onde? Que nesse caso, onde você coloca a sua fé, ou em quem você deposita a sua fé, a sua crença, que você de fato vai poder contar com aquela pessoa.
Nós podemos ter fé em muitas coisas. Nós podemos colocar a nossa fé nas nossas capacidades, inteligência, em pessoas, na nossa família, no dinheiro, nos bens materiais. Este homem, ele tinha uma certa relevância na sociedade. Ele era um oficial do imperador romano. Mas ele optou por submeter-se a Jesus e viver o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, Jesus não veio apenas para realizar milagres. A gente está pregando um milagre, essa cura. Jesus veio para revelar no Pai o seu reino e cumprir o propósito do Pai. Os milagres, eles acontecem, eles ocorreram porque era natural de Jesus. As pessoas se chegavam a Ele, tocavam nele e era curado. Jesus libertou pessoas que se aproximaram dele. Mas os milagres de Jesus, eles são didáticos. Eles nos ensinam muito mais que a simples resolução de um problema. Não é apenas a cura, não é só sobre isso que a gente está falando. Não é apenas expelir demônios, curar um paralítico, o cego voltar a ver. Jesus realizou muitas curas, sinais, prodígios e maravilhas. A gente encontra as manifestações de cura, de poder, manifestações de restauração de vidas. Mas os milagres, eles têm um significado espiritual profundo, que demonstrava não apenas o poder de Jesus e a compaixão dele por aqueles que se aproximavam dele, mas também nos ensina lições importantes sobre fé, sobre a natureza do reino de Deus, os atributos do próprio Pai. E essas narrativas, elas expressam representação, autoridade, poder. Nós podíamos aqui falar dos detalhes da cura, do cego de Jericó, da mulher com fluxo de sangue, da ressurreição da filha de Jairo, enfim. Temos vários aí. Mas o que eu quero enfatizar nesse ponto é que nós precisamos nos mover pela fé, viver com fé no poder sobrenatural de Deus para trazer à existência aquilo que não existe, ver o extraordinário de Deus acontecer e não apenas nos aproximarmos. O que eu quero dizer é que nós não precisamos esperar o dia mau, as tribulações, mas devemos viver pelo poder dele. Precisamos fazer com que a nossa fé, ela toque o poder de Jesus. E aí esse poder, ele vai ser liberado. Mas nós precisamos da fé para ativar esse poder. Amém? E aí a gente chega no nosso quarto nível, que é o nível da consciência do poder da palavra de Deus. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele fala que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Devemos ver as circunstâncias, os desafios, as oportunidades, enfim, tudo na perspectiva do céu, na perspectiva de Deus, pelo olhar de Deus, amém? O que eu estou falando é que nós precisamos fazer com que a nossa fé encontre o poder de Jesus. Assim seja o nosso amém, dito na terra, a respeito daquilo que Deus já disse para você. Meus irmãos, isso faz total diferença. É trazer aquilo que é natural no reino de Deus para chamar à existência o extraordinário, o sobrenatural de Deus, onde que
É. Talvez nós estejamos falando, vivendo de necessidade em necessidade, de tribulação em tribulação, de escassez em escassez, quando nós devíamos viver de fé em fé, de vitória em vitória, de bênçãos em bênçãos, de ver os sinais nos acompanharem. Na verdade, precisamos proclamar palavras de fé e as coisas começarão a mudar no mundo espiritual. Porque a sua declaração de fé já vai estar alinhada com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é maravilhosa. Por isso eu creio que se você ativar a sua fé, ela vai encontrar o poder de Deus e tudo aquilo que você tem orado, tudo aquilo que você tem colocado diante do altar vai se realizar. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Nós nos aproximamos do outro porque Deus já colocou isso no nosso coração, não é porque a gente é bonzinho. Entendem como é uma virada de chave, é diferente. Eu me aproximo dele porque ele já planejou isso. Eu creio nele porque ele é fiel. E a sua fidelidade me leva a crer nele. É um processo diferente, não parte de você, parte dele. Ele já projetou tudo isso. Os irmãos, um plano de resgate, para que a gente volte àquela mesma condição inicial de intimidade, de encontro com Deus. E ele é de reconciliação com o homem, porque nós temos o ministério da reconciliação, o nosso ID, de Mateus 28, é trazer o irmão para se reconciliar com Cristo. Então é resgate, é reconciliação. Vamos olhar para o versículo 7. Volta só um pouquinho para mim, Vinícius, por favor. Olha o que o versículo 7 diz. E Jesus me disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu vou e eu vou curá-lo. No momento em que ele ativa sua fé para interceder pelo outro, ele recebe a resposta de Jesus. Já tem o sim de Jesus, já tem a promessa de Jesus. Mas aqui a gente tem duas situações. Ele precisaria da casa daquele homem. E lá naquela casa ele vai curar. E aquele homem, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz: Senhor, não precisa, basta uma palavra. Basta uma palavra. E ele ativa a sua fé, que se encontra com o poder de Jesus, e o milagre é liberado. Mas ele entende que bastava se mover sobre uma palavra de Jesus, que o sobrenatural ia acontecer. Meus irmãos, quando Deus me revelou isso, eu tive dois sentimentos contraditórios. De um lado, eu fiquei triste e com raiva, porque como que eu estava tão cego de estar tanto tempo com Deus, por algo que estava ali na minha frente. Mas por outro lado, eu fiquei feliz pela paciência de Deus comigo, por perceber a sua longanimidade e a sua misericórdia. Aquele homem, ele entendeu que Jesus era suficiente, que a palavra era suficiente. Ele entendeu que a autoridade de Jesus não era apenas superior a dele, mas era substancialmente diferente. A autoridade daquele centurião era baseada em conceitos, em acordos, em interação social, mas a autoridade de Jesus provém do poder de Deus e age de forma sobrenatural, extraordinária, porque é a sua essência, é a sua natureza. A palavra ela não volta vazia, amém?
ela cumpre o seu propósito. Eu gosto muito de uma frase do pastor Bill Johnson, que é da igreja Bethel Church na Califórnia. Ele diz assim: para você experimentar a paz que excede todo o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. E parafraseando, Bill Johnson diria, para você experimentar o algo mais de Deus, que excede todo o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Isso aqui explica muito, meus irmãos, o porquê de não recebermos, de não vivermos o extraordinário de Deus. Eu falo comigo. O problema é que a gente quer entender. E eu achava que se eu estudasse muito, e descobrindo as diversas vertentes, as diversas variantes, as teorias, eu achava que em algum momento eu ia esbarrar em Deus, eu iria tropeçar em Deus nas minhas leituras. E mesmo após aceitar Jesus, eu continuei buscando pela cognição uma forma de encontrar Deus. Sim, o nosso culto, ele é racional. O nosso culto é racional, no sentido de que existe uma lógica na nossa adoração. Mas o que eu quero dizer é que existe algo que transcende isso. Existe algo que faz com que um gentio se aproxime de Jesus e diga: Senhor, não precisa ir. Basta que o Senhor libere uma palavra. Basta isso. Não preciso que você vá. A tua palavra já chegou. A tua presença. Jesus é suficiente, meus irmãos. O povo de Israel, apesar de todos os sinais, ele não se moveu debaixo de uma palavra de Deus e ele padeceu ainda assim. Nos tempos de Jesus, as pessoas tinham Jesus e eles podiam ir até Jesus e tocar em Jesus. Mas hoje nós temos o poder do Espírito Santo de Deus, que está liberado, que está disponível. Mas não quer dizer necessariamente que nós cooperamos com ele. O pastor sempre fala: quando você está doente, você precisa orar, você precisa se posicionar e depois você vai buscar o médico. Pelo amor de Deus, a gente tem que buscar assim o remédio. Tá? Mas a gente tem que colocar as primeiras coisas primeiro. A gente tem que colocar a nossa fé no Deus que pode curar e deixar Deus estabelecer como isso vai acontecer. Se é pelo remédio, se é nas mãos do médico, se ela vai ocorrer de forma sobrenatural, espetacular, extraordinária. Eu não sei, meu irmão, não sei como. Deus vai tratar individualmente com cada um aqui, conforme a sua fé. Amém? Glória a Deus. O seu posicionamento de fé vai determinar o quanto você vai experimentar de Deus. Eu vou repetir. O seu posicionamento de fé vai determinar o quanto você vai experimentar de Deus. Pode dar uma glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que eu estou te vendo. Acabou. 1 Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. E Paulo, aqui nesse capítulo, ele está falando de que a gente só pega essa parte, mas a gente esquece de ver o contexto todo. E Paulo está falando aqui da verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem dos ensinos do Espírito Santo.
E ele diz no versículo 14 de 1 Coríntios 2: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se distraem espiritualmente. O extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Para você se mover nele, você vai achar que é loucura, irmão. Você vai tentar entender e, obviamente, você não vai entender, porque algumas coisas Deus revela, mas outras são próprias dele, dos atributos dele, das coisas do reino. Eu gosto muito da ousadia de Elias contra os profetas de Baal. É ilógico, meus irmãos. Você tem que vir fogo. Como que você joga água? Como que você joga água no altar? E você não joga água uma vez, você joga duas vezes. E você joga água de novo. E a palavra diz que o Espírito vem e ele varre tudo aquilo ali, consome todo o altar. Amém? Isso é poder de Deus. Estou terminando. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu queria ter essa permissão. Amém? Eu queria que a gente cantasse uma canção. Eu queria que colocasse o último slide. Antes, então. Só a imagem. Só a imagem. Vocês conseguem ver? Legal, não é isso? Vou tentar mostrar para vocês o que Deus mostrou para mim. Essa imagem, essa visão, de algo mais ou menos assim, de uma estrada em que ela é curta, mas lá na frente ela tem uma curva. A última vez que eu falei aqui com vocês, nós fomos da nossa caminhada com Deus. Não foi isso? Essa é a caminhada. Deus, Ele se revela por meio da natureza. Deus se revela por meio de pessoas, profetas, por meio de visões. Jesus é a revelação de Deus, que veio, a palavra que veio, que habitou entre nós. Jesus também, e Deus também se revela pela sua palavra. Por isso, nós precisamos saber manejar a palavra. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, termos uma palavra de Deus para nos movimentarmos. O que Deus me falou foi que eu estou aqui na minha caminhada e eu estou imerso em Deus, porque tudo é Deus. Deus criou todas as coisas. E a natureza revela a Deus, os atributos de Deus, quem é Deus. E a gente olha para uma paisagem parecida com essa. Não foi essa a imagem, eu peguei na internet. Mas a gente olha para isso e é bonito. A gente se maravilha com as coisas criadas por Deus. Mas Deus também me mostrou que a minha caminhada, eu estou imerso em tudo isso, mas existe uma curva que lá na frente eu não vejo. Eu não sei o que tem lá na frente. E quem dirige sabe, quando chegar assim, você precisa frear. Você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque você não sabe o que tem lá do outro lado. Mas sabe o que tem lá do outro lado, meus irmãos? Assim como Deus está aqui, Deus também está lá.
Deus está lá no final. E você vai andar. E você vai seguir. Na certeza de que Deus também está aqui. E Ele está lá. E você vai trazer a existência aquilo que está lá para cá. É impossível de Deus estar lá. A improbabilidade que você olha e você não vê como se tem saído, se não tem, está lá também. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, está lá. Está lá. E você vai seguir essa estrada e ela tem sempre uma curva e Deus vai estar sempre lá. E a tua obrigação, meus irmãos, é trazer o que está lá, o impossível, o milagre, a revelação divina de Deus, trazendo para o teu natural, para aquilo que você vivencia, para o teu dia a dia, para te ajudar a caminhar, para resolver os desafios, os problemas, para que você possa, meus irmãos, ter algo para se sustentar. Deus está lá no final. O impossível de Deus está lá. Amém? Por isso, meus irmãos, essa palavra, essa frase, basta uma palavra, ela tem que tocar de forma muito especial. Porque eu entendo que o basta uma palavra está lá. E essa palavra, ela é liberada sobre a minha vida. E eu vou me envolver nessa palavra, nesse ambiente que Deus preparou para a minha vida. E eu vou conseguir vitórias, vou conseguir bênçãos. Deus vai me abençoar. Deus vai abençoar a minha família. Deus vai abençoar o meu trabalho. Deus vai abençoar as minhas finanças. Deus vai abençoar a minha igreja. Deus vai abençoar, Deus, tudo aquilo que eu colocar nas mãos, tudo aquilo que eu pintar nos meus pés, vai ser abençoado, porque eu estou carregando a palavra de Deus. Vocês entendem isso? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus possa continuar falando com cada um de nós. Que essa palavra, liberada por Deus, ela possa frutificar na sua vida, e ela ser realidade na sua vida e também naqueles que servem você. És adorado entre nós, tão desejado.